Fala galera, beleza? Olha, passando aqui novamente para falar sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense, porque o Grêmio venceu o Internacional. O Grêmio venceu o Internacional na final do Campeonato Gaúcho e se tornou campeão depois de muito tempo. E teve letrinha de dirigente do Grêmio Feminino para o novo presidente, o possível novo presidente. Depois de 3 anos, o Grêmio voltou a vencer um título gaúcho e agora em cima do Internacional. Quebrou uma hegemonia de Grenais que durou mais de 5 anos. Vou falar tudo isso aqui para vocês, hein? Mas antes de mais nada, dá o like, se inscreve e ativa as notificações para vocês entenderem o que esse lado político está envolvendo, inclusive o Grêmio feminino, porque tudo tem a ver com o Grêmio. O diretor do Grêmio feminino, o Iura, ex-jogador do Grêmio, consagrado, ele deixou um recado para o futuro presidente que é preciso investir mais no departamento e revelou que dentro do futebol brasileiro, no campo feminino, o Grêmio é o primo pobre pelos outros clubes. Pois é, os tricolores, os gremistas, as gremistas conquistaram algo inédito, histórico, neste domingo, na tarde deste domingo, desde o dia 3 de dezembro de 2017, que elas não venciam o clássico. E a gente cobrava aqui, muitas vezes eu também cobrei, até fiz uma entrevista com a Patrícia pela dificuldade, né, de conseguir uma vitória em cima do Inter, até porque o Grêmio foi campeão gaúcho em 2018, mas sem vencer o Inter, com 2 empates. E agora quebrou essa hegemonia, vencendo aí uma goleada de 4-1, que foi um chocolate. Atropelou as coloradas aí na arena do Grêmio, que é muito importante a gente falar isso. O feito valia um trabalho realizado pelo Departamento de Futebol Feminino. Era válido nesse momento. A semana passará pelas eleições presidenciais e o Yuri aproveitou esse momento todo para deixar esse recadinho para o próximo mandatário. Ele fala que o projeto tem que continuar e realmente acho que tem que aumentar os valores deste departamento, que para mim é ridículo. Olha o ponto que chega o diretor para falar e dando recado para o próximo presidente. Isso pode ser até que ele não seja o próximo diretor, também por algo nesse nível em que ele acaba se colocando diante do próximo possível presidente. É o time mais pobre. O grupo que eu participo, Yuri falando, né, as palavras dele, de 16 times do grande futebol brasileiro, dizem que eu sou o primo pobre. O time é rico, mas o futebol feminino é pobre. Nós aqui já fizemos análise de alguns jogos, já falamos algumas vezes, já falamos sobre em lives, participamos em lives também. Eu conversei com os possíveis presidentes, tanto o Rodrigo quanto o Guerra. Está aqui no canal a entrevista deles, eu vou deixar aqui para vocês. Eles já participaram de outros podcasts também e falaram a respeito de que eles pensam para o futebol feminino. E aí eu já falo aqui para vocês que, na minha visão, o futebol feminino não era nem para estar em Gravataí. E sim, o Grêmio poderia montar uma estrutura muito fácil, muito rápido no CT em Eldorado e concentrar todos os treinamentos lá das categorias de base, grupo de transição, as categorias de base, junto com o futebol feminino. Alguns ainda me dizem que o grupo de transição deveria treinar junto com o profissional em Porto Alegre. Também faria um pouco de sentido, porque enquanto estão treinando, o grupo profissional está vendo a transição e ele pode chamar um e outro para fazer parte dos treinos, e isso acaba dando uma diferença para os jogadores atuarem durante o ano. Já no feminino, que está totalmente fora, num lugar alugado, num espaço que o Grêmio tem que ficar dando manutenção, pagando por isso, além de ter o próprio CT em Eldorado, por que não faz tudo para lá? E que não constrói, então, o vestiário feminino junto com o campo de treinamento para não envolver com o masculino por causa dos horários que tem nas categorias de base? Por que não concentra todo mundo lá? Essa é uma coisa que o Grêmio precisa estudar e os próximos presidentes acredito que vão pensar em algo dessa forma. Eu dei uma ideia em off de criar a cidade do Grêmio, lá em Eldorado. Já tem um hotel lá onde está as categorias de base, tem refeitório, tem ambulatório, tem tudo para os caras. Faz a mesma coisa para elas. O feminino tem 8 campos de futebol para treinar. Precisa de 2 campos, um para o profissional e outro para as categorias de base. O Grêmio tem 2 categorias de base. Coloca mais um
do profissional, e era tudo isso que precisava, uma coisa muito simples. O Grêmio venceu o Inter que foi vice-campeão brasileiro, perdendo para o Corinthians, no caso. O Corinthians que vem dominando aí com uma folha de mais de 700 mil reais mês, o Inter tem uma folha de quase 500 mil e o Grêmio uma folha de 120 mil. O grande detalhe desse jogo do Grêmio com as gurias, das gurias gremistas, nesse Grenal, foi na Arena, algo também que é quase que inédito, foram poucas vezes que elas jogaram, e o Grêmio colocou, a torcida do Grêmio foi em peso, né, junto com alguns colorados, deu quase 20 mil torcedores. Precisa ser analisado criteriosamente o futebol feminino, precisa evoluir. O Grêmio está muito atrás do que realmente é o futebol feminino no Brasil. O Grêmio vem chegando a alguns feitos com a mínima estrutura que tem, com os profissionais que trabalham. A Patrícia Guzmão é muito contestada pelo fato dela não ter vencido o Grenal. Dessa vez foi aí uma chapuletada, vamos dizer assim, para os críticos de que ela não vence Grenal, porque ela é colorada, toda aquela história que sempre sai nas redes sociais, algo que a gente escuta muitas vezes, que quase que em todos os jogos do Grêmio fala-se que ela erra nas mexidas, que as gurias entram desconcentradas, e dessa vez elas entraram e deram um chocolate no Inter, nessa vitória aí que foi 4-1, massacrou o Inter. E o Inter que precisava vencer, precisava mostrar que se redimir do que aconteceu no ano, e não interessa o que está acontecendo do lado de lá, e sim o que está acontecendo do nosso lado, que é do lado do gremista. Então, assim, já começa uma reconstrução, já é um aviso, é um título que deixa muito claro o que precisa ser feito no próximo ano. E aí, a gente volta a falar, o diretor comenta, fala dessa forma, a gente precisa lembrar todos que na próxima segunda-feira, 7 de dezembro, tem as eleições no Conselho Deliberativo para as duas chapas, provavelmente elas vão atingir os 20% dos votos para ir para concorrer junto com o associado, que será no dia 12 de dezembro. Isso é muito importante para todos os gremistas que têm condições de votar, escolherem seu presidente e cobrar todos os seus projetos. Para quem não tem os projetos, podem procurar os grupos que eles participam, que eles vão apresentar os projetos deles. Nós trouxemos aqui no canal. Se vocês quiserem, podem vir no canal e procurar as entrevistas que a gente faz perguntas baseadas nas propostas deles, nos projetos deles dentro para o Grêmio para o próximo triênio. Então, aproveite aí, eu vou deixar até essas duas entrevistas para vocês rodarem aqui, se vocês quiserem, e aí sigam aí o objetivo e qual deles precisa tanto para o feminino quanto para o masculino, e claro, as categorias de base do Grêmio, que também está aí revelando o jogador indo para a seleção. Lembrando, né, as meninas, as gurias gremistas, tem 3 no grupo profissional que estão na sub-20 da seleção brasileira feminina. Tem que ser investido sim, olhar com muita diferença o futebol do Grêmio. Beleza? Chegou aí, dá um like, se inscreve, ativa as notificações e vem junto comigo com muita notícia e informação. Aqui é Grêmio.